Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. No vídeo de hoje, mais um Enjoy Responde, eu trago aqui 6 perguntas que vocês deixaram relacionadas aí nos comentários dos últimos vídeos. E espero que vocês estejam todos bem. Não se esqueçam de se inscreverem no canal para continuar colaborando aqui. Nós vamos fazer uma live comemorativa dos 90 mil inscritos. Já estamos com 89, falta só um pouquinho para a gente chegar lá. E aí, assim que a gente atingir essa marca, nós vamos fazer uma live aberta, né? Para vocês poderem perguntar o que vocês quiserem, como de costume, tá bem? Então vamos lá para a primeira pergunta. É do Ed Oliveira. Ele comenta o seguinte: é impressão minha ou está cada vez mais difícil imigrar? Voltei da Irlanda mês passado e tive uma crise mental horrível. Mas viver no Brasil com esse índice de desemprego é complicado. Ou seja, tá tudo complicado. Não sei se no futuro volto para a Irlanda ou tento outro país. E aí o William Moreira comentou embaixo: na Irlanda você tem que vender o almoço para comprar a janta. Bom, eu tenho uma opinião sobre isso, tá? Primeiro, relacionada a essa crise migratória, né? Que o Ed Oliveira comentou. Realmente, assim, é sempre importante a gente lembrar que as crises, né? Elas são comuns, sempre vai existir crise e ela vem em ondas, né? Hoje, o mundo está passando por uma crise econômica, né? Então, muitas coisas estão acontecendo. Nós tivemos aí recentemente uma crise sanitária, o que abalou as economias de muitos países. A Nova Zelândia está conseguindo sair só agora está começando a sair da crise econômica que teve nos últimos anos devido à pandemia. O Canadá, né, se fechou, assim como a Austrália, para a imigração, para poder conter, né, um pouco o volume de pessoas entrando no país, justamente para poder equilibrar o fluxo, né, o aluguel, que está subindo cada vez mais por conta de uma escassez de moradia, né? Nós ainda temos guerra rolando por todos os cantos, né, o que faz também muitos países, né, se abalarem economicamente. Então, eu acho assim, sim, a gente está passando por uma crise, né, global, fato, não vai ter lugar que você vai chegar, nossa, aqui tá perfeito. Isso nunca vai existir, mas é uma crise mais, eu não vou dizer que branda, né? Porque tem muita coisa triste acontecendo, principalmente esse negócio de guerra, né? Tem muitas pessoas que acabam se prejudicando, mas eu acho que mais branda no sentido econômico, se a gente comparar com a última recessão econômica de 2008, né? Que atingiu em cheio a Europa. Quando eu cheguei na Irlanda, em 2003, ainda existia a crise, reflexos da crise econômica de 2008, só foi começar a melhorar lá para 2015. Em 2013 você via muitos lugares diferente de hoje, né? Que você não consegue achar acomodação, mas tem bastante trabalho. Na época não tinha emprego, tava tudo fechado, comércio, tudo fechado. E o que não faltava era moradia, né? E barato. Então, assim, quando eu falo que tem emprego sobrando, o pessoal começa a comentar, não, porque não tem, calma, a gente vai chegar lá, tá, gente? Não é assim, tem emprego sobrando bem. Tem emprego, né? Tá melhor do que naquela época, com certeza. Então, assim, existe uma crise, mas ela é um pouco mais branda do que a gente passou em 2008, né? Hoje você não fica 4, 5 meses sem trabalhar, que nem ficávamos naquela época, né? E naquela época era tudo no dedo, né? Era no porta a porta, entregar currículo no porta a porta, não tinha internet, você não conseguia aplicar para vaga nenhuma online, porque a internet existia, mas não era assim tão forte que nem é hoje, né? Não fazia parte das nossas vidas como faz hoje, né? Então eu acho assim, ó, como eu falei, é uma onda, né? Essas crises elas vão e vêm, e lógico, daqui a um tempo os países vão começar a sentir a necessidade de abrir mais suas portas, porque vai faltar mão de obra, né? Então, como o Canadá hoje está muito difícil de conseguir visto, a Austrália está difícil conseguir visto, o Reino Unido está super fechado, enfim, entre outros países. Não falando aqui dos principais países de língua inglesa, né?
tirando Estados Unidos, obviamente, porque parece que hoje em dia, se você for para os Estados Unidos, é assinar uma sentença de deportação, né? Mas vamos lá. Aí como chama? O William Moreira falou o seguinte: na Irlanda, você tem que vender o almoço para comprar a janta. Gente, aí o que eu tenho para falar pro William? Cara, se você... É o seguinte, não é só o William, tá? O brasileiro que vai para Irlanda fazer intercâmbio, geralmente, vai com o foco... Não é que vai com foco, o foco dele é travado no salário mínimo, né? Ele não sabe o que é a vida depois do salário mínimo, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, o William no Brasil, ele era, não sei, de repente deixa eu pensar aqui, um barbeiro. Um barbeiro no Brasil, ou talvez um eletricista, ou um mecânico, ou um engenheiro. E na Irlanda, ele faz faxina. Então, cara, lógico, se você for fazer faxina no Brasil, você também vai pagar o almoço para comprar a janta, né? Não, você vendeu o almoço para comprar a janta, esse que é o ditado, né? Em qualquer outro país do mundo, você vai vender o almoço para comprar a janta ganhando um salário de faxineiro, tá? Não tem como comparar, tá? Não dá pra gente... Só que o brasileiro, ele vai focado no mínimo, porque quer fazer o inglês, não se desenvolve, não tenta uma capacitação, não aplica para vagas na própria área porque não tem o inglês suficiente, e aí o que resta é falar que na Irlanda você tem que vender o almoço para comprar a janta. Só que o William esqueceu que a Irlanda hoje, o salário médio na Irlanda, está entre 3.400 e 3.500 euros, se eu não me engano. Tá? O salário médio, né? Claro que tem brasileiros que ganham muito mais do que isso. Eu diria aí que engenheiros, né, profissionais da área de tecnologia estão ganhando aí pelo menos 4 mil para cima, que é o salário mínimo num contrato de visto de trabalho, né? Lembrando que os brasileiros agora em 2024 foram a segunda nacionalidade com o maior número de vistos de trabalho aprovados do mundo, né? Então, calma, cara. Você tem que sair da bolha dessa coisa do foco no salário mínimo e pensar além, né? Se você quer se desenvolver, você tem que correr atrás, não tem jeito. Cara, e é isso, intercâmbio é isso. Você chega com inglês limitado, você vai fazer trabalhos mais simples, porque você não consegue se comunicar. E, obviamente, que para trabalhos de entrada, você vai ganhar um salário de entrada, né? Vamos lá para a próxima. O Beto Portugal disse o seguinte: me disseram que achar um quarto em Malta está bem difícil. Então, ó, tá vendo? Mais um reflexo de crise. Bom, assim, ok que o nosso amigo tá tendo a experiência dele. Dos nossos intercambistas em Malta até o momento, a gente não recebeu nenhum relato de dificuldades, tá? Pode ser que tenha, sim, a dificuldade de conseguir a acomodação em Malta? Pode ser. Realmente é uma tendência, né? Vários países passarem por condições meio complicadas aí de acomodação. Agora, sai um, entra outro, e vai indo assim, né? Dizendo assim, de crise de acomodação, né? Mas uma coisa eu posso garantir, tá bem mais fácil do que na Irlanda, tá? Beleza? Próxima dúvida é do Henrique. Estou me formando esse ano como engenheiro de produção. Gostaria de saber como devo fazer para validar meu diploma na Irlanda. Vou ano que vem para fazer o intercâmbio, mas penso em fazer uma pós, se possível, lá. Você pode explicar melhor como funciona? Henrique. Só veio 2 comentários seus, hein? Vamos lá. Como fazer uma pós na Irlanda? Ah, galera, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou tentar deixar relacionado aqui. Mas não tem segredo, tá? Você vai precisar de um IELTS 6.5, um certificado de proficiência 6.5, né? Ou IELTS ou equivalente, né? Outro tipo de certificado aceito pelas universidades. Você vai traduzir o seu diploma de ensino médio, né, da sua formação high school. Esqueci já como é que chama no Brasil. Acho que é ensino médio, né? Depois a graduação, né? E depois mandar para a universidade para ver se você é aceito, tá? E uma vez que você não precisa fazer vestibular nem nada, tá, gente? Você vai ter lá os custos, né? Do mestrado ou da sua pós e o MBA também. E aí pronto, aí é acertar, né? A Enjoy pode fazer todo o trabalho para você, né? E começar a estudar. Os intakes geralmente são em setembro. Algumas universidades têm também no começo do ano. Tá? Não tem muito segredo não, gente. Onde eu tava mesmo? Deixa eu ver aqui. 4 agora.
Ó, o Henrique também perguntou o seguinte: Fala, Cauê, beleza? Beleza. Já ouviu falar sobre Drogheda? Se sim, me conta o que você acha, fazendo favor. Vi que é uma cidade bem menor que Dublin e várias pessoas indicam por ter uma localidade muito boa, mas queria sua opinião de alguém que conhece melhor como você. Tá, obrigado pela confiança, Henrique, mas vamos lá. Ó. Eu separei aqui alguns vídeos que a gente tem sobre Drogheda, tá? Ou não separei? Ih, gente, não separei. Tá, mas vamos fazer o seguinte, ó. Você vai fazer assim, ó. Você vai abrir o canal aqui da Enjoy. Não nessa lupinha aqui é o geral do YouTube, mas vem nessa lupinha aqui, ó. Escreve. Drogheda. Opa, escrevi errado aqui. Pronto, vai aparecer os vídeos que tem sobre Drogheda no canal, tá? Já fui pra Drogheda, né? Já visitei e tudo mais. Mas eu vou falar pra vocês porque eu não indico Drogheda, tá? O que acontece, pessoal? Drogheda não é uma cidade, na verdade é uma pequena town, né? Não chega a ser considerada uma cidade. É uma cidade até que bonitinha, mas assim, é mais uma cidade dormitório, vamos dizer, para quem trabalha em Dublin e tem carro, tá? Porque o pessoal fala que é próximo, mas não é tão próximo, não. Você tem que pegar um ônibus até o aeroporto de Dublin, do aeroporto, que é aí, ó, tá vendo? Eu pegando o ônibus ali, dentro do aeroporto, e aí sim você pega mais um ônibus de estradas até Drogheda. Então, nada, você vai gastar aí 1h30, 1h40 mais ou menos, para ir e para voltar se você precisa trabalhar em Dublin. Porque assim, Drogheda até tem um comérciozinho local ali, mas é bem pequenininho. Então, tipo assim, não dá para garantir que você vai ter trabalho, assim, ofertas de trabalho como você teria numa cidade que tem uma estrutura de cidade mesmo, né? Eu vou ser bem sincero, cara. Eu acho que se você busca por uma cidade pequena, por exemplo, tem Naas, né? Aqui temos um vídeo falando sobre Naas, né? Naas é uma cidade pertinho de Dublin também. Tem uma excelente escola, tá? É até mais perto do que Dublin, mas assim, de todos os nossos alunos que estão, né, em Naas, pelo menos até o momento, todos estão trabalhando em Naas mesmo, tá? Então não tem essa necessidade de você ficar indo viajar para Dublin. Claro, se você quiser passear e tudo mais, ou se uma vez que você estiver preparado no idioma começar a aplicar para as vagas na sua área, aí é interessante porque você está pertinho já. Ó, temos aqui relatos também, o podcast com a Tamires e o Kazê, né, que também estiveram em Naas pela Enjoy. Temos também relatos da Bárbara, que também estudou em Inês, né? Então, assim, é bacana que você tem um mix de nacionalidade bem mais misturado, né, do que a escola em Drogheda. E é uma cidade que eu acredito que te traria mais benefícios, tá bem? Tem outras cidades pequenas também. Aqui tem mais um vídeo falando sobre Inês, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Dunleary. Dunleary é uma cidade bem legal também, pertinho de Dublin, que dá para você estudar. Tem escola baratinha. O pessoal gosta bastante porque tem bastante oportunidade de trabalho por ser uma cidade de veraneio muito movimentada, né? Então, o pessoal costuma relatar que problema de trabalho em Dunleary não tem, né? Então, seria uma dica interessante também. Tem Waterford, eu vou falar um pouquinho mais de Waterford daqui a pouco, tá? E claro, né, tem Galway, que se você busca uma cidade assim que tem bastante oportunidade de trabalho mesmo, é a cidade de Galway, né? A cidade de Galway hoje é a segunda, isso é uma cidade mesmo, né? Waterford e Galway são consideradas cidades, né? Tem população, tem comércio forte. Galway é uma cidade extremamente turística, né? Uma das cidades mais bonitas da Irlanda, fazendo com que chegue na época de verão, cara, às vezes nem tem mão de obra suficiente, assim, o pessoal acaba pegando mais horas para trabalhar, fazendo com que você consiga guardar mais dinheiro até mesmo do que em Dublin, entendeu? Essas são as vantagens. Excelentes escolas em Galway também, tá bom? Mas é isso, alguma das dicas que eu poderia dar, tá? Vamos lá então, continuando aqui. Então, ele perguntou sobre... Vou falar um pouquinho mais sobre Drogheda, por que eu não indico. Então, primeiro, a distância não é tão perto assim. A cidade é bem paradinha, né? Então, cara, provavelmente você vai ter que ficar gastando dinheiro com ônibus. E o aluguel em Drogheda não é tão mais barato assim, porque tá muito próximo de Dublin. Se você tem carro, ok. O problema é ter carro como brasileiro na Irlanda, não dá. Você tem que tirar a habilitação irlandesa. O seu primeiro seguro, se você não tiver experiência com seguradoras na Irlanda, ele é bem caro. Então,
Muita gente acaba desistindo de tirar carta na Irlanda justamente por conta dessa questão do seguro, por demorar para tirar carta também, né? Então, nesse sentido, não vale a pena. Eu, sinceramente, acho que não vale a pena, tá bem? E tem outra coisa, tá? Tem uma questão de umas gangues lá, uma rincha de duas gangues, né? Que a população vira e mexe e faz protestos lá reclamando. Parece que agora tá dando uma aliviada, né? Mas é algo a ser considerado também, tá bom? Próxima dúvida é do Poker Fi Crypto. Cauê, dá uma atualizada da gente sobre Waterford, escolas, acomodação, trabalho, custo de vida, segurança. Legal, como eu tinha falado, né, eu separei aqui algumas informações sobre o Waterford. Bom, eu morei em Waterford, então nós temos aqui uma playlist com vários vídeos de Waterford para vocês darem uma olhada, tá? Cara, o Waterford, assim, sempre foi uma cidade muito família, né? A cidade, a menor cidade que é considerada city, de verdade, é Waterford, tá? Mas é maior do que essas outras cidades aí que eu comentei, que realmente é uma city. E é uma cidade bem família, muito segura, né? Tranquila. Tem a universidade, a WIT, que é bem grande. Então a cidade vive. É jovem, né? Tem um comércio pequeno, né? Um certo movimento turístico durante o verão, que a prefeitura se encarrega de fazer alguns eventos e tudo mais, né? Aí a gente no pub, né? No verão, com o bebê ainda, o Raoni com 2, 3 anos ainda na época, passeando por lá. Então é mais ou menos isso, assim, é mais para quem busca um ambiente mais tranquilo. Tem trabalho? Tem trabalho local também, né? Claro, não vai ser igual Galway ou Dublin, tá? Mas vai conseguir trabalho com alguma dificuldade, o que é normal, mas o pessoal sempre acaba conseguindo e se mantendo ali. A escola, a ISE, acaba permanecendo a mesma, né? Uma boa escola, uma escola boa de custo-benefício, né? Uma escola barata. Não dá para se esperar que tenham muitos europeus, são mais latinos e brasileiros, né? Que mais que ele perguntou? Acomodação. Acomodação manteve o preço. Hoje você encontra aí quartos privativos de cama de solteiro aí na faixa de 400, 500 euros mais ou menos, né? Talvez um quarto para casal aí por 700 euros, ou um pouquinho menos, tá, gente? O ideal é sempre vocês usarem o Daft ali como referência, né? Que é um site de acomodação que ajuda bastante. Então, Waterford eu ainda continuo, sim, indicando, né? Eu acho que quem quer dar uma economizada aí na escola, que é um lugar um pouquinho mais tranquilo. Não é tão longe de Dublin, dá mais ou menos 1h30 de ônibus, né? Direto para o aeroporto, quando quiser viajar. Enfim, é uma cidade que eu, assim, tenho um carinho muito grande por ter morado lá e tudo, né? Que mais que eu tinha para falar? Tem aqui relatos, olha, a Slane e o Frank, que estiveram em Waterford recentemente, né? Puderam dar aqui seus 2 centavos, né, de contribuição aqui para o canal. Eles tiveram até filhos na Irlanda, né? O Frank conseguiu um trabalho na área dele, né? Estão lá até hoje, estão felizes, né? Então, sempre recomendo aí assistirem esses vídeos aqui para terem uma ideia bacana aí sobre o que está acontecendo atualmente. A última dúvida é do Inglês com Duolingo, do Vini. Cauezão, faz um comparativo entre Kilkenny e Waterford, por gentileza. Vinícius, rapaz, eu acho que em Kilkenny não tem escola de inglês, se for o fato de fazer intercâmbio, tá? Waterford aqui eu acabei de mencionar, né? Mas tem, vamos dizer assim, se eu puder comparar Waterford, eu acho que seria mais ou menos o mesmo estilo de Naas, mais ou menos o mesmo estilo de Bray, também seria uma opção interessante, né? As pessoas têm relatado, assim, porque hoje, né, pessoal, cada vez mais a gente percebe que o YouTube ele tem favorecido temas mais, não vou dizer polêmicos, assim, mas pesados, sabe? Então, assim, eu vejo pela internet os vídeos que estão dando mais resultados é quando a gente fala de coisas negativas, né? Por exemplo, não sei o que lá estão indo embora, não sei o que lá violência, não sei o que lá foi atacado. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, assim, a Irlanda não se resume a apenas problemas, tá, gente? Nós vamos fazer aqui
tentar voltar a fazer os podcasts aqui conforme o tempo vai dando, para trazer mais relatos de mais alunos, né, da Enjoy, contando um pouquinho das suas experiências em diferentes cidades, né? A gente sabe que sim, tem problema de violência de alguns ataques em Dublin, a gente sabe que existe uma crisezinha rolando em Waterford de acomodação e trabalho, então a gente quer trazer isso aqui para vocês também. Mas a gente também sempre tem um lado positivo, né? A Adri, né, que trabalha aqui com a gente, fez um trabalho de pegar, né, os relatos, né, dos estudantes em Cork para entender tudo. O pessoal fala, não, tá difícil de conseguir trabalho. Só que assim, difícil sempre foi, né? A gente tem que lembrar que, apesar dela ter entrevistado 15 alunos, os 15 estão trabalhando. Tiveram dificuldade? Tiveram dificuldade, mas assim como o pessoal tem dificuldade em Limerick, talvez em Dublin, entre outras cidades. Então, o intercâmbio, vida de intercambista, nunca vai ser só problema ou só alegria. Sempre vai ter um equilíbrio entre as outras coisas. Obviamente, vai ser muito mais desafiador do que ficar na nossa própria casa no Brasil, estagnado ali, sem desenvolver nada. O intercâmbio ele sempre vai te proporcionar, além de uma experiência internacional, conhecer pessoas de outros países, né? Enriquecer a sua cultura, o seu conhecimento, o seu intelecto. Você vai ganhar mais um idioma, você vai ganhar um pouquinho mais de calo, né? Porque você acaba, sim, tendo muitos desafios que vão sendo superados aí ao longo da sua trajetória fora do Brasil. Cara, e depois, para você migrar para um outro país ou para voltar para o Brasil, parece que a vida fica até mais fácil, assim, sabe? Então parece que você foi treinado, assim, você parece que foi combatente de guerra, né? Voltando, agora tá tudo em paz. Mas é tudo uma questão de processo, pessoal. Não tem essa de, só tem coisa ruim, só tem... Não, claro, os desafios, mas é uma questão de processo. Se você conversar com as pessoas que estão na Irlanda há 3 anos, 5 anos, 10 anos, eles vão sempre contar a mesma história. No começo foi muito difícil, agora não troco isso aqui por nada. Então, é mais calma, vamos tentar baixar os nervos, né? Eu sei que tem bastante gente criando conteúdo, contando as partes negativas, porque realmente isso dá muito view, né? Eu tenho falado muito sobre assuntos didáticos e informativos, né, aqui no canal, e eu percebi que o canal tem caído cada vez mais visualizações, inscritos, likes, né? Então, se você puder me ajudar um pouquinho mais para a gente continuar trazendo aqui informações, agradeço demais, tá bem? Então é isso, né? Quem sabe a gente consegue ainda esse ano bater aí esse ano não, né? Talvez agora em agosto, os 90 mil, para fazer a nossa live aí de um bate-papo ao vivo, tá bem? Mais um vídeo gigante, peço desculpas mais uma vez. Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers.